Olá, paz do Senhor, que bom nós estarmos aqui mais uma vez para esta próxima aula e sou grata a Deus por mais essa oportunidade tão maravilhosa. E quero dizer para você que é bom você que está aqui no meu canal e sou grata a Deus mais uma vez por cooperar com os comentários da nossa lição da EBD. E você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Quero desde já agradecer cada comentário carinhoso, você que tem se inscrito no meu canal, que Deus continue te abençoando grandemente. E hoje nós vamos falar na lição de número 10, nós vamos falar sobre o processo da salvação. A Wikipédia diz que processo é um conjunto sequencial e particular de ações com objetivo comum. E o propósito deste processo, que nós vamos falar neste próximo domingo, é a salvação. Indica a ação de ir em frente, indica a ação de avançar. Para sermos salvos, precisamos entender, há um processo e é sobre isso que vamos falar hoje. Nosso texto áureo está em João, capítulo 3, versículo 5. É um texto muito conhecido de todos nós, quando Nicodemos foi até Jesus e queria ouvir mais acerca das boas novas, acerca de tudo que Jesus andava fazendo e pregando por toda aquela região. E Jesus fala com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Nós temos esta aula gravada em um outro vídeo. E ele fala também a respeito da regeneração do novo crente. O nascer da água, isto é, o nascer da água espiritual, que é uma imersão no Espírito Santo, que nos garante o acesso ao reino de Deus. Então, somente depois que nós fazemos essa imersão nesta água espiritual, recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, nós temos acesso ao reino de Deus. E o reino de Deus, ele diz respeito à nova vida do Espírito, na qual o crente entra no momento do renascimento. É de fato possuir a vida eterna. E o processo bíblico, de salvação se dá por meio da justificação, regeneração e santificação do ser humano. Essa é a nossa verdade prática, este é o nosso ponto central da nossa lição de hoje. Então, o processo bíblico de salvação, ele se dá por meio da justificação, nós vamos falar nesta aula. Sobre regeneração, nós vamos falar outra vez neste vídeo, e também sobre a santificação do ser humano. É importante que as leituras bíblicas diárias sejam lidas, talvez não dê tempo de comentar todas durante a sua aula, mas é necessário que elas sejam lidas e, se possível, for comentadas durante a aplicação desta lição. No primeiro tópico, nós vamos falar justificados por Deus. Nós já aprendemos que justificar ou justificação é o ato de declarar justo. É um processo judicial que se dá junto ao tribunal de Deus, em que graves acusações contra nós, através do qual o pecador que aceita Cristo, o sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo, é declarado justo. Nós só somos declarados justos diante de Deus quando nós aceitamos a morte substitutiva de Cristo, isto é, morreu em nosso lugar para perdão dos nossos pecados. Aí sim esta pessoa é declarada justa ou justo, ou seja,
esta pessoa passa a ser vista por Deus como se jamais tivera cometido qualquer pecado. A justificação, ela é mais que um mero perdão. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo ele escreve: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E somente conseguimos ser justificados pela fé viva em Jesus Cristo. Aí os nossos pecados são perdoados. Somos aceitos por Deus. E assim podemos ter um relacionamento com o Pai. E aí não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 4, versículo 25, Paulo afirma que Jesus Cristo ressuscitou para nossa justificação. E somos declarados inocentes porque Jesus pagou um alto preço na cruz para o nosso resgate. A nossa pena, porque nós merecíamos a condenação. Nós não merecíamos o céu. Nós merecíamos morrer. Mas Cristo pagou um alto preço, Ele pagou a pena para o nosso resgate. Não tem méritos humanos ou obras que façamos, que mereçamos este amor maravilhoso da parte de Deus. Cabe-nos apenas ter a fé no sacrifício de Cristo. Ela apenas nos une a Cristo, a fé, mas ela não é a causa de sermos justificados. Nós somos justificados porque nós somos aceitos em Cristo Jesus. E nesta lição nós vamos falar muito do apóstolo Paulo. Ele muito escreveu a respeito da justificação, a respeito da regeneração. Então nós falaremos muito nas cartas aos Romanos e também aos Efésios. E em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve a respeito do resultado da nossa justificação. E o resultado da nossa justificação é paz com Deus. A graça, a esperança, a firmeza, o amor de Deus, o Espírito Santo, o livramento da ira futura, a reconciliação com Deus, a alegria em Deus e a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Todas estas bênçãos, todas essas dádivas são resultado da nossa justificação. Somente somos participantes das bênçãos da salvação depois de justificados. Isto é, santos e justos diante de Deus. Assim como nós recebemos a adoção e o poder de ser chamados de filhos de Deus, somente depois que aceitamos a Jesus Cristo e reconhecemos o seu sacrifício expiatório. E essas bênçãos advindas da salvação, nós só a recebemos depois que nós somos justificados. Aí sim, nós somos considerados santos e justos diante de Deus. Diante do diabo, nosso adversário e acusador, e do mundo, é Deus quem nos justifica. Existem pessoas, nós ouvimos falar sempre, que até criticam as igrejas cristãs, que elas são cheias de alguma coisa. Nós sempre ouvimos isso. E que depois que pecaram bastante, que acham que não tem mais nada para fazer, resolvem entrar para uma igreja evangélica. O que o mundo pensa ao nosso respeito não tem importância. O que nos importa de fato, que nós precisamos considerar, é o que Deus pensa ao nosso respeito. E diante dele, nós somos
justificados, porque os nossos pecados foram perdoados. Em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34, Paulo, no seu cântico, ele disse que ninguém pode intentar acusação contra nós, mas nós sabemos que o nosso adversário, ele faz isso sempre em nossas vidas. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que nós somos justificados e considerados santos e justos diante de Deus. O homem, por si só, é impossível auto-justificar. Temos de reconhecer a necessidade de um Salvador. Você já conheceu alguém como aquele fariseu de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14? Quando nós anunciamos que é necessário o arrependimento dos pecados, e esta pessoa nos diz que nunca roubou, nunca matou, faz suas compras e paga tudo em dia, vai à igreja, dá esmola aos pobres, essa pessoa quer se auto-justificar diante de Deus. E ela acha que ela não tem pecado, que esteja agravando, a santidade de Deus. Mas nós devemos, como aquele publicano, reconhecermos que somos miseráveis diante de Deus e que precisamos sim da sua misericórdia. Nosso esforço, ele é insuficiente, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Quem nos faz retos e santos diante de Deus não são as nossas obras. Esforço humano algum tem este poder, mas o mérito é único e exclusivo de Jesus Cristo, que morreu e nos livrou de todas as nossas acusações. Na palavra de Deus está escrito que a cédula que estava contra nós, Jesus Cristo a cravou na cruz, Foi pago o resgate por nós e aí então perdoados os nossos pecados. Não somos perfeitos e nem o seremos aqui, mas quando pelo Espírito Santo nos tornamos nova criatura, Deus nos vê sem pecado. Olha como isso é maravilhoso. A única condição que Deus requer do pecador para ser salvo é a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esta é a fé salvadora, a fé salvífica que nós falamos no vídeo anterior. É a única coisa que Deus requer de nós. No segundo ponto, nós vamos falar da regeneração pelo Espírito Santo. Quem pode fazer esta obra do novo nascimento em nossas vidas? Somente o Espírito Santo. Só somos regenerados. O pecador só é regenerado por intermédio da obra regeneradora do Espírito Santo. Regeneração, nós aprendemos que é um novo nascimento. É nascer da água e do Espírito, como disse Jesus. E somente o Espírito Santo pode operar esta obra em nossas vidas, que também é conhecida como conversão. Conversão é voltar atrás, mudar de direção, seguir outro caminho diferente daquele que nós estávamos seguindo. É a mudança que Deus opera na vida daquele que aceita Cristo, modificando radicalmente a nossa maneira de ser, de pensar e agir. É o lado externo do novo nascimento. Por ela, pela conversão, o novo convertido mostra ao mundo a obra que Jesus operou em sua vida. Em seu interior é a regeneração. O novo nascimento, ele tem dois lados. Um subjetivo, que é a regeneração, e que somente Deus tem o poder de aferi-lo. E o outro é o objetivo,
que é a conversão e que pode ser constatado por todos. Todas as pessoas que nos cercam podem constatar que houve mudança em nossas vidas. Mas a regeneração interior, somente Deus pode aferi-la. Se realmente o nosso interior está regenerado, somente Deus pode ver essas coisas. O Espírito Santo, ele esquadrinha, né, os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, Deus promete que daria ao povo de Israel um mesmo coração e um espírito novo, e que ia ser colocado no lugar do coração de pedra. Deus lhe daria um coração de carne, um novo coração. E esta profecia, ela começou a acontecer na ressurreição de Cristo e no dia de Pentecostes. E somente com a regeneração, o Espírito Santo nos capacita a viver segundo a vontade e a lei de Deus. Sem o Espírito Santo não há regeneração, não há mudança de direção. Quem que faz parte do reino de Deus? Quem são as pessoas ou que tipo de pessoas que fazem parte do reino de Deus? Somente aqueles que se tornaram novas criaturas. No novo nascimento, já comentei anteriormente, isso acontece na vida de cada um. Começamos um viver no Espírito e passamos a possuir a vida eterna. Está em João capítulo 3, versículo 5. E esta obra, ela é feita apenas pelo Espírito Santo de Deus. E aí então, somos vivificados. O que é estar vivificados? É voltar a viver. Antes, nós estávamos mortos em nossas ofensas e hoje, por intermédio da nova aliança, pelo ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo transforma pecadores em homens e mulheres santos. E cada vez mais somos transformados à imagem e semelhança do próprio Deus. Devemos olhar para dentro de nós mesmos, fazer aquele autoexame e perguntar: realmente, sou regenerada? Sou regenerado? Recebi um novo coração da parte de Deus? Mudanças, elas têm que acontecer em nossas vidas. Não tem como uma pessoa dizer que está em Cristo Jesus, que é nova criatura e pratica as mesmas coisas do velho homem. Não podemos ser os mesmos. Amamos a Deus? É uma grande característica. Ele nos amou primeiro, nós sabemos disso. E se amamos a Deus, devemos amar também a Cristo. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 1. Nós rejeitamos as coisas do mundo. João escreveu que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Amamos o nosso irmão? Porque se nós não amamos o nosso irmão, nós vamos permanecer mortos na presença de Deus. Está em 1 João, capítulo 3, versículo 14. Achamos a palavra de Deus doce? Quantas pessoas acham as leis de Deus um peso para a sua vida? Salmo 119, verso 103, diz que a palavra de Deus é doce. E esta é uma característica daqueles que são regenerados, ter prazer na lei de Deus. Amamos as almas perdidas. Desejamos de fato que as pessoas se convertam ao Evangelho e sejam salvas. Queremos estar em comunhão com Deus constantemente. A nossa alma, ela deve suspirar por Deus. Está no Salmo 42, verso 1 e o verso 2. A presença de Deus, ela é essencial para a nossa vida espiritual.
Devemos andar em espírito, está em Gálatas 5, versículo 16, para termos vitória sobre o pecado e a carnalidade. Devemos andar em espírito, é uma característica das pessoas que são regeneradas. Devemos saber a vontade de Deus. Devemos, pelo Espírito Santo de Deus, ter convicção de que somos filhos de Deus e devemos praticar a justiça. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 29. Isto quer dizer, então, somos perfeitos? Não. Erraremos algumas vezes, mas não o tempo todo. Mas buscaremos a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que estas mudanças, elas sejam manifestas em nossas vidas. Se não temos essas características, precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo, para que elas sejam manifestas em nossas vidas. No terceiro ponto e último, nós vamos falar sobre santificados em Cristo. A santificação, ela é operada em nossas vidas pelo Espírito Santo. Esse é um título do Espírito Santo e a função dele é nos santificar. Por isso que ele chama Espírito Santo. E esta santificação, ela se inicia no momento da nossa justificação, quando somos considerados santos e justos diante de Deus. Quando Deus vê o crente como santo, ainda que precisamos ser aperfeiçoados. No momento da nossa justificação, nós ainda não estamos aperfeiçoados, mas Deus nos vê como santos. Mas vamos aperfeiçoando dia a dia a nossa vida diante de Deus, diante dos padrões bíblicos. Precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Devemos nos separar do pecado. Isso quem faz somos nós. Esse é o nosso esforço diário. Nos separar do pecado com a ajuda do Espírito Santo. E quando permanecemos em Deus, o pecado já não tem lugar em nossas vidas. Está em 1 João capítulo 3, versículo 6. Devemos desejar a santificação. O crente precisa desejar ser santo, porque se nós não desejarmos isto, nós não vamos nos esforçar para afastarmos do pecado e devemos priorizá-la em nossa caminhada. Eu preciso desejar ser santo, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ser santo é ser separado do pecado e consagrado a Deus. E de todo o nosso coração, buscarmos a comunhão com Deus acima de todas as coisas. E isto inclui nossos desejos e prazeres. A santidade é a prioridade de Deus para quem o segue. Efésios 4:21. Nós somos aconselhados a nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A santidade, como diz o nosso comentarista da lição, não é um capricho de Deus. Ele é santo. A santidade é inerente de Deus. E quem se aproxima dele precisa santificar a sua vida. A santidade, ela foi propósito de Cristo quando ele veio à terra. Está em Mateus capítulo 1, versículo 21. Também foi propósito de Cristo quando ele se entregou por nós na cruz. Foi para santificar a sua igreja. Está em Efésios capítulo 5, versículo 26. Para nos fazer novas criaturas e recebermos então o Espírito Santo. E aí sermos vasos de honra
no reino de Deus. Santificados para uso do Senhor e preparados para toda boa obra. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e versículo 21. A santificação só é possível por intermédio da palavra de Deus e mediante o sangue de Cristo. A santidade deve ser um estilo próprio de viver do cristão. E ver o Senhor é a maior e mais gloriosa bênção que os mortais podem apreciar, mas só os santos o verão. Neste mundo atual, alguém pode dizer: é impossível ser santo, é impossível ser separado ou consagrado para Deus, porque o pecado de tão perto nos rodeia. Estamos cercados de todos os lados. Não há como fugir da iniquidade, das heresias, dos falsos ensinos, e às vezes é difícil mesmo. Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 15, ele escreve que às vezes queremos realizar o bem, mas não conseguimos. Que as coisas certas que nós deveríamos fazer, não as fazemos. Sem a graça de Deus, sem a graça de Cristo, não conseguimos realizar as nossas boas obras, nossas boas intenções do nosso coração. Às vezes, prometemos a nós mesmos: eu vou orar mais, eu vou ajudar mais as pessoas, eu vou contribuir mais, eu vou cooperar mais na obra de Deus, eu vou ler mais a Bíblia, e no fim não conseguimos porque não buscamos a graça salvífica de Cristo. E somente em Jesus Cristo há o escape. Mas se pecarmos, acabou? Não tem saída para nós? Está tudo perdido? Não. João, ele escreve para que não pequemos, mas se pecarmos, nós temos um advogado, que é Cristo. O que nós não podemos fazer é viver na prática do pecado. O pecado, ele tem que ser um acidente de percurso em nossas vidas. E se dissermos que não temos pecado, ou que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso, e que também não precisamos da eficácia salvífica da morte vicária de Cristo. Precisamos sim da ajuda do Espírito Santo em nosso viver diário. Amém? Espero que tenha contribuído com este comentário, que a sua aula seja uma bênção, e espero você de novo aqui no meu canal na próxima semana para aprendermos juntos da Palavra de Deus. Se você gostou desta aula, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no meu canal e um forte abraço para você e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.